Seja muito bem-vindo mais uma vez no nosso Papo de Gestor, hoje no nosso segundo episódio aqui no Lifebox, e nós vamos conversar mais uma vez com o Thiago, que no primeiro episódio trouxe insights maravilhosos sobre redução de custos. Se você não viu, então volta aqui para você assistir, que foi muito legal, redução de CMV, e hoje a gente vai falar sobre gestão de pessoas. Como você melhorar o engajamento do seu time, como você transformar o seu time em um time de alta performance, um time autogerenciável. E a gente vai trocar esse bate-papo com o Thiago mais uma vez, então vamos lá porque tem muito conteúdo legal. E a gente está aqui mais uma vez então com o Thiago. Thiago, mais uma vez você está no Papo de Gestor, certo? E o Papo de Gestor tem aquele nosso famoso combinado, nosso famoso acordo, que você só pode entregar, sair do nosso bate-papo aqui se você entregar algo de valor para quem está assistindo, algo prático, algo que possa ser, ao final desse vídeo, ser executável lá na operação dele. Então você tá fechado comigo mais uma vez nesse combinado? Tá combinado. O que você vai entregar pro pessoal hoje? Prática, execução que a gente faz na prática aqui. Então vamos lá. No nosso episódio anterior, nós conversamos sobre ajustes financeiros, redução de custo, como que funciona o processo de cozinha. Então se você não viu esse vídeo, mais uma vez volta lá, assiste porque tá imperdível. E mais uma vez agora a gente vai tratar de um assunto extraordinário. A gente vai falar sobre mão de obra. Então, Thiago, conta pra gente como o grupo Lifebox enxerga a mão de obra num cenário hoje que 99% dos donos de restaurante que eu conheço, que eu sempre converso, eu tenho contato com diversos donos de restaurante, todos eles me falam: Evandro, eu tenho uma dificuldade com mão de obra no Brasil está escassa. Como que o Lifebox, como que o Thiago enxerga essa perspectiva? A gente entende que a mão de obra aqui, Evandro, no Lifebox, ela não é um problema. É um desafio para todos nós? Sim, com certeza, é um desafio a mão de obra. Porém, a gente enxerga como uma solução. Por quê? Porque são as pessoas que fazem tudo acontecer. Então, se eu quero que o meu cliente seja bem atendido, eu preciso cuidar bem da minha equipe, do meu colaborador. Eu cuidando bem desse colaborador, ele vai cuidar bem daquele cliente. Se ele cuidar bem do cliente e entregar os nossos diferenciais, o que vai acontecer? Aquele cliente ele vai continuar comprando, ele vai indicar para outras pessoas que também vão comprar, vai aumentar o meu faturamento, aumentou o meu faturamento, eu fazendo uma boa gestão ali de CMV, CMO e das outras despesas, eu vou conseguir ter um bom lucro ali no final do mês. Então, a mão de obra é um desafio? Sim. Porém, nós decidimos atuar de forma intencional diante desses colaboradores para que a gente tenha um bom resultado e que ele não seja um problema, mas que ele seja realmente a solução para os desafios que a gente tem como empresa. Então a gente acaba de quebrar um paradigma aqui, né, Thiago? Que é o paradigma de que mão de obra é um problema. Então anota isso daqui, para mim já virou uma chave aqui. Mão de obra não é problema, é o quê? Solução. Então, nesse ponto de mão de obra, Thiago, o que o Lifebox, né, atua na prática, como a gente falou no início, para diminuir esses impactos hoje de uma mão de obra que esse pessoal fala que está escassa no mercado? Então, a gente entende que uma boa gestão envolve pessoas e processos. E é por isso que a gente tem um olhar muito grande, muito intencional para as pessoas, de cuidar bem delas para que elas cuidem bem ali do cliente, certo? Certo. Diante disso, a gente preocupa em entregar um bom ambiente. Então, por isso que lá no primeiro episódio, eu até mostrei para você a nossa exaustão. Então, a gente tem um sistema que a gente gastou muito dinheiro para a gente fazer uma boa exaustão, que vai puxar o ar quente e jogar ar frio lá para dentro. Por quê? Para a gente ter um bom ambiente ali, para que as pessoas gostem de estar ali. Normalmente, né, as pessoas que trabalham no salão aqui, onde que a gente está agora, ok, o ambiente é bonito, é legal, mas tem um ar-condicionado, mas e na cozinha? Então eu preciso, e a gente se preocupa em ter uma cozinha agradável, bonita, bem climatizada. A gente tem armários, né, para os colaboradores, que eu posso te mostrar ali agorinha. A gente tem banheiros exclusivos para os colaboradores. Então, assim, é cada detalhe pensado ali em relação ao ambiente, a forma como a gente cuida deles, para que a gente entregue uma boa experiência primeiro para os nossos colaboradores. E até um exemplo, Evandro, só para complementar, eu estava conversando com o sócio nosso, o Danilo, lá da Savassi, lá em BH. E a gente falou assim, cara, a gente faz aqui, Evandro, de 6 em 6 meses, o que a gente chama de uma avaliação da empresa, 360, onde a gente analisa a opinião, a gente pega a opinião dos colaboradores, lá pelo sistema VUCA. A gente tem esse questionário, essa pesquisa ali de forma automática. Então a gente aplica essa pesquisa com os colaboradores, eles apontam e mostram pra gente onde a gente precisa atuar para melhorar esse ambiente.
quando a gente diz de ambiente e tudo mais para esses colaboradores. E lá a gente recebeu uma sugestão, uma reclamação, não sei como você quer chamar, de que precisava ter um banheiro. E a gente falou, cara, não, vamos fazer um banheiro com chuveiro, né? Esse era o ponto. E a gente conversando, eu falei, cara, deixa eu te falar, Danilo, se eu fosse você, eu compraria o melhor chuveiro, melhor até mesmo que da sua casa. Por quê? Porque o colaborador ele tem que sentir prazer de trabalhar aqui. Isso é verdade. Então, se ele tem um ambiente, um bom chuveiro, um bom banheiro, um bom lugar, um armário, um bom lugar para ele fazer as refeições dele, um bom clima, né, entre a equipe e também a temperatura e tudo mais, tudo isso vai importar lá na ponta na hora dele entregar uma boa experiência. E foi isso que ele fez. Quando ele fez e colocou esse chuveiro, o que aconteceu? Na mesma hora, a gente tem um grupo, né, no portal no WhatsApp que tem todos os colaboradores por unidade. Na mesma hora, a primeira pessoa que já viu, já tirou uma foto, mandou lá no grupo e parabéns, obrigado, é isso aí, é a empresa. Então é isso, esse é o nosso objetivo, é cuidar bem das pessoas, é entregar um bom ambiente. Tudo começa por pessoas, tudo começa pelos colaboradores. E são pequenos detalhes, né? Um chuveiro fez toda essa diferença. Toda a diferença. Né? E aí, Thiago, eu queria tirar uma dúvida contigo. Hoje o Thiago, né, ele não consegue estar presente em todas essas lojas, em todo esse processo. Como funciona organizacionalmente, vamos dizer assim, esse departamento que cuida das pessoas? Como que organiza tudo isso? É você que está em todas as lojas, você pega um avião, vai de Goiânia para Brasília, de Brasília para Belo Horizonte? Como é que é isso? Não, hoje no Lifebox a gente tem 10 departamentos que a gente chama de Departamentos Brasil. Então a gente tem uma pessoa que cuida apenas do departamento de RH, outra que cuida do salão, outra que cuida da cozinha, outro de manutenção, outro de compras, outro do financeiro, do marketing, assim vai, delivery. Então a gente tem um gestor Brasil para cada um dos departamentos. Mas como que o nosso RH ele consegue entender quais são as demandas e as necessidades das lojas remotamente? Lá pelo sistema VUCA, a gente tem também o que a gente chama de ouvidoria. Então, qualquer colaborador de qualquer unidade, se ele quiser fazer uma sugestão, uma reclamação, um elogio, qualquer coisa, ele tem esse canal aberto e a garantia da anônimo é anônimo. Então ele coloca o nome dele, né, se ele quiser ou não. Então ele pode fazer uma reclamação de forma anônima e isso a nossa gestora de RH tem acesso a essas informações e ela atua naquela loja junto com o sócio, junto com os trainees que estão lá nas unidades para que a gente sempre consiga entregar um melhor lugar para se trabalhar. Por quê, Evandro? Deixa eu voltar um pouquinho aqui atrás. O grande desafio nosso é de ter a pessoa certa no lugar certo. Você concorda comigo? Com certeza. Então, desde lá do momento do recrutamento e seleção, depois a gente passa pela integração, pelas reciclagens e tudo mais. Em todos esses momentos, a gente precisa e a gente busca essa pessoa certa. Só que não adianta nada a gente ter essa pessoa certa, a gente achar essa pessoa certa, se a gente não é o lugar certo para ela trabalhar. Então a ouvidoria é mais um canal que a gente tem muita ouvidoria, a gente recebe muita coisa, porque a gente coloca mesmo a cara a tapa. Cara, eu quero ser um bom lugar para você trabalhar, então eu quero entender quais são as suas necessidades. E através da ouvidoria que a gente tem lá pelo VUCA, que é o sistema que a gente usa, né, em todo aqui no Lifebox, qualquer colaborador consegue entrar, enviar essa ouvidoria, a nossa gestora de RH vê qual que é essa demanda e ela vai trabalhar para melhorar isso. Essa questão mesmo do chuveiro. É uma demanda que a gente está colocando agora, justamente em todas as unidades, porque a gente viu o potencial, a importância que os colaboradores disseram. Então, quando a gente fala de pessoas, é sempre a pessoa certa no lugar certo. E para a gente saber quem que é essa pessoa certa, a gente tem aqui no Lifebox, a gente chama de RCF, né, que é a responsabilidade-chave da função. Nesse RCF, que é para cada cargo, a gente tem descrito ali qual que é a missão do cargo, quais são as competências técnicas e comportamentais dessa pessoa que eu estou buscando, então e várias outras coisas, quais são as atribuições, qual o uniforme, quais reuniões tem que participar, quais são os principais indicadores. Então, Posso chamar de manual do cargo. Isso, é como se fosse o RCF, é quem é essa pessoa certa que eu busco. Uma vez que eu sei quem é essa pessoa certa que eu busco, eu tenho, depois disso, um processo de recrutamento e seleção, onde eu vou recrutar essa pessoa de acordo com o RCF. Depois que eu recrutei, eu faço um bom processo de integração. Então, o Evandro, eu contratei o Evandro, né, então eu não vou simplesmente, o que a gente vê no mercado? São os restaurantes chegando e falando assim, Evandro, aqui é a cozinha, ali tá o fogão, essa aqui é a mesa, tá? Você é garçom, aqui é a mesa, o cliente vai sentar aqui, você atende ele. Faz o que você sabe fazer. Vai. Show de bola, você tá solto. Vai Mas lá. o que é o ponto?
a gente faz um processo bom de integração. Então, durante toda essa jornada, cada dia, a gente tem definido o que a gente vai fazer com aquele colaborador. A gente não, o líder. O que o líder direto seu, no caso, vai ter que fazer com você no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5. Então, a gente tem várias ferramentas para que a gente faça um bom processo de integração. E nesse processo de integração tem os treinamentos de integração. Então eu não solto você lá dentro da operação, eu vou te capacitar para isso. Uma vez que você for integrado, eu vou fazendo as reciclagens. Então de 3 em 3 meses a gente vai repetindo aquele treinamento de uma forma diferente, tudo pelo VUCA também. Fez essa reciclagem, cada colaborador tem que fazer uma avaliação. Então ele faz uma prova para entender, para a gente entender lá na matriz, lá de Goiânia, se aquele colaborador realmente ele entendeu, assimilou todo aquele conteúdo que ele participou da reciclagem. Thiago, eu acho que pode ser a pergunta aqui do dono de restaurante, de quem está assistindo a gente aqui. Thiago, o Lifebox sempre foi assim? Sempre teve esse RCF desde o dia 1 da sua abertura? Como que foi essa construção? Hoje, se um restaurante, né, não tem toda essa infraestrutura que você falou, de departamentos e tudo mais, o que é através desse processo você consegue, né, dar de start para o pessoal de fato virar essa chave e implementar esses processos dentro do restaurante? O fundador do Lifebox foi o Matheus. Então antes, lá na primeira unidade, no setor oeste, lá em Goiânia, e no Jardim Goiás, lá em Goiânia, era muita cultura do Matheus. Quando ele tinha apenas uma unidade, era mais tranquilo, né? Tinha proximidade, contato com todo mundo. Mas desde o momento que abriu a segunda loja, né, lá no Jardim Goiás, depois em Brasília, Águas Claras, e assim a gente foi crescendo, foi necessário a gente ir construindo todo esses treinamentos, esse RCF, a gente entender, trazer essa clareza. Hoje a gente tem um departamento de recrutamento e seleção. Hoje, só para você ter uma ideia, a gente tem essa gestora de RH Brasil, que cuida de todas as lojas. E a gente dá tanta importância para essa questão de pessoas que a gente tem um RH local em cada unidade. Então, em cada uma das lojas nossas, das marcas, né, que a gente tem um RH local justamente para trabalhar isso. E o que é o ponto? Outro paradigma que a gente precisa quebrar. O nosso RH, a gente trabalha para que ele gaste 80% do tempo dele justamente cuidando de pessoas. E não fazendo demandas burocráticas lá da contabilidade, de registro, rescisão, enfim. A burocracia, 20% do tempo. 80% do tempo é cuidando de pessoas, a gente tentando ser um bom lugar para se trabalhar e a gente trabalhando, que a gente pode, talvez, mais para frente conversar um pouquinho sobre o engajamento. E quando você fala cuidar de pessoas, dê exemplos claros pra gente. O que seria isso? A gente viu o exemplo do chuveiro, né? Mas o exemplo do chuveiro é um exemplo esporádico. Existem rotinas, rituais, como que é isso na prática mesmo? Então, hoje no Lifebox nós temos 8 valores. E esses valores são valores que a gente trabalha para desenvolver as pessoas e para que a gente tenha um bom clima organizacional entre os colaboradores, para que a gente entregue uma boa experiência para o cliente. Então, por exemplo, e cada valor desse, como que a gente trabalha? Porque antigamente, os nossos valores, a gente tinha 13 antigamente, e era apenas um quadro. Então era um quadro bonitinho, normalmente é isso que acontece, mas não, quando a gente enxergou essa necessidade, por isso que não importa o tamanho, né, o restaurante pode ter lá, sei lá, 10 colaboradores, 5 colaboradores, se ele já começa a trabalhar isso de pequeno, ele vai ter uma jornada muito mais tranquila com essa equipe dele, ele vai cuidar muito melhor dessas pessoas e vai ter muito mais resultado a curto prazo. Aqui, Evandro, só para você ter uma ideia, a gente tem esses quadros aqui, esses 3 quadros na loja, que a gente tem a missão, a visão do Lifebox e aqui nós temos os valores. Como eu disse, a gente trabalha esses valores aqui de forma intencional, para que não seja apenas um quadro bonitinho ali, decorativo na parede. Então aqui, ó, por exemplo, a gente tem o autodesenvolvimento, autorresponsabilidade, inteligência emocional, foco no resultado, meritocracia, pensamento positivo, experiência do cliente e respeito. Esses são os nossos 8 valores que a gente trabalha aqui no Lifebox. Agora, como que a gente transforma isso para não ser apenas um quadro bonitinho? Como que é, Thiago? Que é o exercício da prática? Que você vai falar pro pessoal ali, vamos lá, eu quero prática. A gente pega e vincula cada um desses valores a um ritual. O que é um ritual? É algo que a gente habitualmente faz para que a gente fortaleça, incentive e trabalhe em cada um desses valores com a nossa equipe. Então, por exemplo, ali, o primeiro valor é o autodesenvolvimento. Por que o autodesenvolvimento é um valor nosso? Porque nós temos um objetivo, um planejamento de chegar em 50 unidades da marca Lifebox aqui no Brasil. Então, se a gente quer ter 50 lojas, eu preciso de colaboradores, de uma equipe que queira se desenvolver,
queira crescer. Por quê? Porque a forma que a gente cresce aqui dentro do Lifebox, é até um dos itens que a gente fortalece o engajamento da equipe, é o desenvolvimento, é o crescimento profissional. Então a gente tem a oportunidade, para quem quer crescer, cara, o Lifebox é o lugar para se trabalhar. Isso eu te afirmo com todas as letras. O que falta pra gente hoje não é dinheiro para abrir loja. Graças a Deus. O que falta são pessoas preparadas e por isso que o nosso grande desafio, de novo aqui, são pessoas. Mas é a solução. É um desafio, é uma dificuldade, mas é uma solução para onde a gente quer chegar. Então, o valor do autodesenvolvimento mesmo, a gente tem esse valor por conta disso. E como que a gente trabalha ele na prática? Através do ritual Kumbuka, por exemplo, que é onde toda a equipe busca um conhecimento através de podcast, livro, um vídeo, não sei, do jeito que quiser, do jeito que o líder direto ali definir, buscou esse conhecimento, eles vão sentar, vai sortear o nome sorteado vai apresentar aquele conteúdo e na parte final eles desenham um plano de ação, ou seja, como que aquele conteúdo vai ser colocado em prática ali do departamento daquela equipe que está fazendo o Kumbuka. Então, é um ritual por conta do valor que a gente vai trabalhar e de forma intencional a gente consegue colocar esse valor, por exemplo, aí em prática. Então, se é um ritual, ele tem dia, tem data, tem hora marcada, tem periodicidade, exatamente. No caso do Kumbuka, ele é feito de 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias, então, o time tira um tempo para poder fazer esse ritual, para refortalecer autodesenvolvimento. Isso. Mais um outro exemplo na prática, Thiago. A gente, por exemplo, aqui, tem um pensamento positivo. É porque a gente entende que a gente precisa reconhecer o lado bom das pessoas. Então, ao invés de eu chegar e falar, Evandro, você fez isso errado, você fez isso errado, a gente busca trabalhar sempre e falar, Evandro, parabéns, você fez isso certo, você fez aquilo outro certo. Então a gente tem o que a gente chama de cartão de valores. O que é esse cartão de valores? Lá nesse cartão, vamos ali, até para mim te mostrar. Vamos lá. Vem cá. Aqui, Evandro, só para aproveitar, mostrar que aqui são os armários, ó. Então todos os colaboradores têm armários para eles guardarem as coisas dele, ficar confortável. A gente tem aqui também um banheiro, tá vendo? Esse banheiro aqui ele é exclusivo para colaboradores. Então a gente tem a área ali comum e os banheiros ali que são escondidos lá dentro. Me tira uma dúvida, Thiago, isso daqui é o quê? Mostra esse aqui pessoal aqui, o que é isso? Como é que o ponto. Então todo colaborador, quando ele chega, lá, aparece a foto dele. É no VUCA também. Então todo colaborador, quando ele chega, ele vai digitar aqui o CPF dele e o próprio sistema aqui, o VUCA, vai tirar a foto dele. Então tira a foto do colaborador que já registra que o ponto foi batido, serve ali como evidência. E ele bate aqui e pronto, aí controla toda a meritocracia através de gorjeta e tudo mais aqui por esse controle de pontos. Então eu vi lá nos valores que a gente tem meritocracia. Então aqui a gente consegue fazer uma ligação do ponto com a gorjeta? Isso, porque nós não trabalhamos com a gorjeta global. Então a gente reconhece que quem entrega mais tem que ser mais reconhecido. Então isso a gente controla, começa tudo aqui desse ponto. Uma vez que o sistema ele entende que essa pessoa está na loja, ele está participando daquela venda que está acontecendo lá no salão agora, ele vai ganhando a gorjeta ali proporcional a isso aqui. Então, tudo isso pelo VUCA lá também. Então eu quero trazer essa aqui, ó. O compromisso é prática, né? Então pega essa visão aqui, pessoal. A partir do momento que você desenvolve os valores dentro da sua empresa, eles precisam estar correlacionados. Então, uma vez que o primeiro valor que a gente viu lá é autodesenvolvimento, uma pessoa que se autodesenvolve, ela performa melhor, concorda? Sim. Uma vez que ela performa melhor, ela também é remunerada melhor. Que é a meritocracia. Que é a meritocracia. Então tá vendo que a engrenagem começa a girar? Então esse é o propósito, Thiago? Exatamente. Fazer valores com que a gente consiga crescer tanto profissionalmente como pessoalmente. E esses valores são pensados para que a gente entregue sempre uma boa experiência para o colaborador e uma boa experiência para o cliente. Show. Então agora, Thiago, eu acho que... Eu vou mostrar só o último do pensamento positivo. Vamos lá, vem cá então. Então aqui os armários são todos numerados, bebedor pro pessoal. Isso. Aí aqui, ó, Evandro... Aqui, ficou faltando esse aqui, ó. Aqui são... pensando no valor pensamento positivo, a gente tem esse cartãozinho, ó. De um lado, ele é dessa forma, ó. Então aqui é o lado e do outro, né? Então aqui nós temos os 8 valores. Então quando o Evandro faz uma coisa boa, que fortalece algum dos nossos 8 valores, a gente marca aqui e fala assim, ó, parabéns, Evandro, por ter... Aí aqui no verso... Aí eu vou escrever qual foi a atitude que você teve que fortaleceu aquele valor. Legal. E eu te entrego isso. Isso é uma forma de eu te reconhecer. Por quê? Obrigado, um dos itens do engajamento é justamente essa questão do reconhecimento. A geração Z é uma geração que ela demanda, ela tem necessidade de ser reconhecida 24 horas por dia.
Eu até brinco assim, ó, de 10 em 10 segundos você precisa reconhecer uma pessoa para que elas fiquem engajadas. Para que se sinta motivada, Para né? que ela se sinta motivada. Então, a gente criou esse ritual do cartão de valores. Então, a gente tem 3 locais na unidade espalhados que tem esses cartões para que um colaborador possa oferecer para o outro. Uma vez que você recebeu 30 cartões desses, com um valor você ganha um broche. Então depois a gente pode até mostrar os colaboradores com um broche, ó, ele foi reconhecido pelo valor lá ao desenvolvimento, pelo valor de inteligência emocional, então a atitude ele teve uma inteligência emocional forte. Então enfim, esse é mais um ritual que a gente tem, fica disponível para todo mundo para trabalhar com a equipe. Legal. E a gente tem aqui uma salinha de RH também, então algumas unidades possuem, né? Um departamento exclusivo para RH. Todas possuem. Todas as lojas possuem. Isso. Aí aqui, ó, vem cá até para você Vamos ver se vai ter gente aí. Que é o nosso RH. Deixa eu ver aqui. A gente vai estar atrapalhando? Será? Acho que não, tem senha também, ó. Ó. Aí, licença. Aí, ó, a gente vai entrar aqui. Aí aqui é o RH. Vem acompanhar comigo aqui, ó. O processo acontecendo na prática. Pessoal, desculpa atrapalhar vocês. Prazer, Evandro. Prazer, Evandro. Então, conta pra gente, o que você tá fazendo aqui, Kenny? Vou colocar o microfonezinho aqui pra você compartilhar com o pessoal. Então, Evandro, eu tô fazendo a integração do nosso novo colaborador da produção e agora eu tô apresentando antes, né? Tava dando as boas-vindas para ele, apresentando tudo que ele tem direito na loja, todos os benefícios, e, no caso, apresentando tudo que ele vai ter na loja durante todo o período que ele estiver aqui. E também apresentando o nosso livro dos 7 hábitos, que é o que é a nossa base do Lifebox aqui, que é o nossos pilares, é os 7 hábitos. E entregando uniforme, eu acho que... E esse chocolate aqui, conta pra mim. No caso ele? Se quiser. Bom, é um chocolate que a gente ganhou pra adoçar, né, nossa vida um pouco, e é isso. Que legal. E além do chocolate tem o quê? Tem o Vale de Boas-Vindas, que é de consumação, R$100 na loja. Ele pode trazer algum conhecido dele ou presentear também esse vale pra algum conhecido dele pra experimentar nossos pratos aqui do Lifebox. Que legal, gente. Desculpa atrapalhar vocês, mas eu queria rapidinho, Kenny. Ou Thiago, explica pra gente o que é esse livro aqui, Thiago. Aqui, ó, esse aqui, lembra lá quando a gente comentou da primeira loja que a gente abriu lá no setor oeste? A gente, quando abriu a segunda, a gente teve muita dificuldade com a cultura. Por quê? Porque antes era uma loja com 30 colaboradores, quando a gente abriu a segunda lá do Jardim Goiás, a gente saiu de 30 para 100 colaboradores. E naquele momento a cultura passou a ser um problema, um desafio, né, de novo. Então lá nessa época, o Matheus, que é o fundador, ele teve acesso a esse livro. Então quando ele leu esse livro, olha lá, são 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Então, o que resume aqui nesse livro? São 7 hábitos que as pessoas de resultado, que conseguem resultado, não é um livro de autoajuda. Então, quais são os hábitos que as pessoas de resultado, os grandes players, eles conseguem ter? Quais são os hábitos que essas pessoas têm? Então, é o que resume aqui para nós nesse livro. Então, por isso que todo colaborador, desde o momento que ele entra, a gente pede para ele ler o livro, não é opção, ele precisa ler. Por quê? Antes da efetivação do contrato dele, no final dos 3 meses do contrato de experiência, ele precisa ter lido esse livro e feito uma prova, onde ele tem 2 chances. Na primeira, ele não for bem, ele tem uma segunda oportunidade de fazer novamente e sair bem. Se ele não sair bem, infelizmente, a gente não efetiva o contrato daquele colaborador. Então, assim, esse livro, igual a Kênia trouxe pra gente, ele é a nossa base, da nossa cultura, e aqui eu destaco um valor, por exemplo, que é a proatividade. Cara, eu tô cansado e assim, dói no meu ouvido quando eu tenho contato com uma pessoa que é reativa, que só vê problema. O que é uma pessoa reativa? Reativa é aquela pessoa que só vê problema. Problema atrás de problema, em vez dele vir com a solução, ele só sabe reclamar. Evandro, mas isso aqui não presta. A pessoa proativa é aquela que vai falar, Evandro, isso aqui não tá legal. Eu tenho essa e essa ideia. Então, em vez dele vir com um problema, ele vem com 3 sugestões para você que é líder ou para quem... Para solucionar aquele problema. Para solucionar aquele problema. Então, uma pessoa proativa, ela vai ver oportunidades. É uma pessoa, normalmente, que ela é grata com a vida. Ela não fica só reclamando. É uma pessoa que, ao ver um lixo no chão, por exemplo, no salão, e aqui até uma prática que a gente capacita a equipe, cara, viu um lixo no salão. A Kênia, que é do RH, nossa RH local aqui, ela viu aquele lixo. Ela vai deixar pro garçom? Não. De forma proativa, independente. Ela sabe que não foi ela que jogou aquele lixo, mas ela vai pegar o lixo e vai jogar fora. Por quê? Porque ela tem uma atitude senso de responsabilidade. Senso de responsabilidade. É uma questão de focar no círculo de influência.
Tudo isso tá aqui dentro do livro. Tudo isso tá aqui. Você recomenda esse livro, sim ou não? Demais. A proatividade, por exemplo, o cara não vai ficar culpando o outro. Não é problema do Lula, do Bolsonaro, ou de qualquer governo, ou de outras pessoas, não. Eu sou responsável pela minha vida. Eu sou responsável pelas coisas boas e as ruins que acontecem na minha vida. Então, quando eu tenho uma equipe, que eu trabalho tudo isso de forma intencional, imagina você ter uma equipe reativa, que só vê problema, que fica sempre colocando a culpa no outro, responsabilizando as coisas boas e ruins sempre no outro. Não, sempre é o outro, nunca é eu. Imagina você ter uma equipe dessa forma e você ter uma equipe o impacto que isso gera no resultado lá na ponta, na experiência do cliente, mas sempre reforçando, né, Kenny? A nossa preocupação é, primeiro, cuidar bem do colaborador, para que depois ele cuide bem ali do cliente lá na ponta. Então, como a gente estava falando de prática, eu vou perguntar para a Kênia. Kênia, o que você acha que é o principal diferencial nesse processo de integração e qual é o resultado positivo que você vê nisso? Então, da integração, o colaborador, ele já sai daqui entendendo, né, qual é a nossa base, igual os 7 hábitos. E o livro também, ele não só ajuda só aqui dentro do período dele da experiência, ajuda também ele lá fora por conta dos hábitos, né? Ele entende tudo que ele tem direito, ele entende tudo que ele vai enxergar dentro do life, né? Dentro do dia a dia, da jornada dele. E também ele tem essa liberdade de ter aqui na integração como que eu vou dizer, uma porta que ele sempre vai ter disponibilidade dos gerentes, do RH, se ele tiver algum problema ali na jornada dele, ele vai ter essa portas abertas. Então aqui na integração, ele já tira todas as dúvidas dele na integração. Ele já fica sabendo tudo que ele vai ter e eu acredito que seja isso. E por que isso é importante? Porque é igual eu escutei o Thiago falando, essa geração de agora, eles precisam ter esse apoio. É importante porque... Se eu errar, bom? Pode ficar tranquilo. Corta, pode deixar. Isso. É importante porque... É importante porque ele sempre vai ter, no caso, o apoio, né? Porque, infelizmente, lá fora a gente vê que tem muitos líderes que são... muitas vezes não tem essa capacidade de entender o colaborador, de ter ele ter esse apoio e não achar que a liderança é só mandar, mas a liderança ela é importante na vida deles para poder ter um apoio, ser o amigo dele, ele ter essa confiança e, óbvio, ter a oportunidade de crescimento, porque os líderes também vai ajudar ali ele ter esse crescimento em todas as áreas do Lifebox, ser um futuro sócio, né? Esse também é um diferencial de trabalhar aqui no Life. Evandro, ali, ó, até mostrar pra você, tá vendo lá o RCF que a gente conversou? O RCF ali, ó. Lê lá pra gente, qual que é a missão do cargo que tá lá no RCF de um RH? O RH é garantir o menor percentual de mão de obra sobre o faturamento, assim como o turnover. Fortalecer a cultura, criar um ambiente saudável e com os recursos necessários para o engajamento da equipe, seguindo também as leis trabalhistas. Então o engajamento já começa aqui na integração. É isso aí. Show de bola. Obrigado, Ken. Desculpa atrapalhar vocês, desculpa atrapalhar, invadir aqui. Seja muito bem-vindo. Desculpa a gente invadir aqui, enfim, atrapalhar vocês, tá, pessoal? Bom trabalho aí pra vocês, seja muito bem-vindo, tá, meu querido? Então a gente viu aqui, Thiago, uma integração acontecendo na prática, como a gente falou desde o começo, prática, e dentro do RCF ali tava falando sobre engajamento. Então, primeiro eu queria que você me explicasse o que é essa palavra, engajamento. Evandro, é uma dúvida que eu tinha durante muito tempo, porque tipo assim, cara, como que eu vou conseguir motivar a equipe? Porque a gente tem 8 lojas, hoje a gente tem mais de 700 colaboradores. Como que a gente vai conseguir fazer com que a equipe faça tudo que precisa ser feito, independente da nossa presença? Então é uma questão de motivação. Então eu fui pesquisar, eu sou formado em administração, eu fui pesquisar aquela pirâmide de Maslow. Certo. Né, da pirâmide das necessidades e tudo mais, só que não batia. Cara, eu falei, não vou conseguir o resultado que a gente precisa olhando isso aqui. Eu fui pesquisar, até que eu achei um livro que falava sobre engajamento. E eu entendi que o engajamento é uma questão de motivação interna. A pessoa, para ela fazer o que precisa ser feito sem que eu precise estar presente, é uma questão de engajar. Então a questão, se a pessoa está engajada, ela vai fazer tudo que precisa, independente da minha presença ou do líder. E foi isso que eu comecei a virada de chave.
E eu fui passar ali a estudar e pesquisar como que eu vou conseguir entregar esse engajamento, garantir esse engajamento para minha equipe. E onde a gente chegou nos 12 pontos do engajamento. Então, de forma intencional, aqui no Lifebox, a gente trabalha 12 pontos que até na pesquisa, foi feita uma pesquisa muito grande e os colaboradores falaram o seguinte, lá no final da pesquisa, se a empresa fizer isso por nós faremos o que a empresa quer de nós. Então assim, se eu como empresa consigo, de forma intencional mesmo, entregar esses 12 pontos do engajamento, o colaborador ele vai fazer aquilo que eu preciso sem eu precisar ficar ali em cima dele. Então a gente trabalha de forma muito intencional esses 12 pontos. Normalmente, o que a gente trabalhava antes era muito focado na remuneração. Só que o que é o ponto? A remuneração, salário, aumentar salário, bonificação, ok, vai ser uma motivação ali de 3, 4 meses. O engajamento não, é uma motivação a médio e longo prazo. Então, assim, a motivação externa, que é o dinheiro, ela tem um prazo de validade muito curto. E quando eu trabalho esses 12 pontos, que é a motivação interna, ou seja, eu é que tenho essa necessidade, essa vontade de fazer o que precisa ser feito, é onde eu consigo garantir a entrega de resultado. Então ali nos 12 pontos tem a questão do reconhecimento, que a gente já falou, tem a questão da pessoa entender que ela tem uma oportunidade de crescimento aqui dentro do Lifebox, é onde a gente tem um programa trainee, né? Como eu disse, a gente cresce aqui com sócios operacionais. Então uma pessoa entra aqui na cozinha, ela pode ir para garçom, ela vai para subgerente, ela vai para gerente, depois ela participa do programa trainee, que é 1 ano, ela é capacitada por nós para se tornar um sócio lá na frente, ela sendo aprovada, ela é enviada para uma das nossas unidades. Então, ter a oportunidade de crescimento é um dos 12 pontos do engajamento. Ter os materiais necessários para desenvolver um bom trabalho, igual uma boa internet aqui, né? A gente lança lá pelo VUCA, o garçom lança pelo celular. Então, ter uma boa internet para executar um bom trabalho é uma necessidade que ele tem. Então, se uma simples internet ruim aqui na empresa pode ser motivo prejudica o engajamento da equipe. Então, sim, são 12 pontos. A questão do desenvolvimento. Então, aqui, por exemplo, no Lifebox, vamos recapitular, né, lá atrás. A gente falou do RCF. Então, uma vez que eu tenho um RCF, eu sei a pessoa certa que eu quero recrutar, eu recruto essa pessoa, eu faço um bom processo de integração, eu faço um bom processo de treinamento e reciclagem constantemente. Essa pessoa, ela se torna, eu preciso avaliar o desempenho dela. Então, a gente tem também, pelo VUCA, o que a gente chama de avaliação de desempenho, onde eu avalio o desempenho de cada colaborador sempre olhando 4 critérios, que são as competências técnicas, comportamentais, o fit cultural e como que ele tem entregado o resultado. Avaliei o desempenho, eu construo o PDI, não sei se você já ouviu falar, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Criei esse plano de desenvolvimento individual, eu trabalho ele através de feedbacks mensais. Então, todo líder, ele conversa pelo menos uma vez por mês com cada colaborador e registra esse feedback lá no VUCA também, para que ele não precise ficar voltando para estaca zero. Por quê? Entendi. Uma vez que eu te dei um feedback hoje, a gente combinou alguma coisa, certo? A hora que eu vou te dar um outro feedback daqui um mês, o que acontece? A probabilidade de esquecer é muito grande. Então, por isso que é muito importante, a gente trabalha isso com a equipe de registrar isso no VUCA, pra gente não voltar para estaca zero. Então, eu sei que é a pessoa certa, eu recrutei essa pessoa certa, eu preocupei com o ambiente de cuidar bem dessa pessoa certa, para mim ser o lugar certo para essa pessoa. Eu treinei, reciclei, avaliei o desempenho, construí o PDI, trabalhei esse PDI através de feedback, eu consigo fechar esse círculo ali para mim ter a minha mão de obra como uma solução e não como um problema. Thiago, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que mais uma vez é a pergunta de todo mundo ali. O empresário hoje, principalmente no ramo de gastronomia, ele inicia ali com alguns colaboradores e ele vai crescendo. A maioria deles acontece dessa forma, assim como foi aqui com o Matheus, assim como foi com o Lifebox. Então, como que esse empresário, que às vezes ali ele é o chapeiro, ele é o comprador, ele pode começar a desenvolver esse processo de engajamento com esses colaboradores que ele vai, né, adquirindo ali dentro? Então, o que você acha que seria fundamental para alguém startar todo esse processo na sua operação? Evandro, não importa se ele tem 1, 2, 10, 20, 50 funcionários. O quanto antes ele começar é melhor. Então, se eu, como dono do restaurante, eu tenho, sei lá, começa com 2 valores. Eu tenho esses 3, 2, 10 valores aqui. Cara, começa a trabalhar um.
de forma intencional, pense em um ritual que você pode vincular aquele valor para você trabalhar. Mas nunca se esqueça, nós precisamos ser exemplos. Então, por exemplo, até mesmo eu, Thiago, quando eu vou em uma das lojas do Lifebox, só para você ter uma ideia, graças a Deus a gente tem fila, né? Sim. Então, muita fila. Eu mesmo pego na fila. Então eu chego na unidade, eu não vou líder ou carteirada. Não, eu entro na fila, até pelo VUCA, né, eu consigo entrar remoto, então eu tô saindo da minha casa, eu tô saindo do hotel, tô indo lá pra loja, eu já entro na fila para quando eu chegar, eu talvez já estou perto ali de ser chamado. Então até mesmo isso é um exemplo. Nós como líderes, nós como donos, a gente precisa dar esse exemplo. Então é nesses mínimos detalhes onde você pode trabalhar essa cultura. Então não importa quantas pessoas você tem, não importa se você é hoje o comprador, o chapeiro, tal, não importa. Se você, de forma intencional, começar por um valor e trabalhar isso, a sua equipe vai ser reflexo seu. Então a gente costuma ter uma estatística, né, que a equipe, 70% do resultado da equipe é reflexo de quem? Meu e do líder, meu como dono e do líder que acompanha aquele colaborador. Então é muito importante e não importa o tamanho para a gente começar a trabalhar todos esses pontos que eu falei. Eu não tenho o RCF aqui para cada cargo da minha empresa. Ok, começa por um. Qual que é a missão? Legal. O porquê que o colaborador XYZ está sendo contratado? Porque senão você vai fazer um processo de recrutamento e seleção errado. Cara, quem é o garçom que eu preciso aqui para minha loja? Quem é o auxiliar de cozinha que eu preciso para minha loja? O que vai trazer a clareza? O RCF. E aí isso tudo vai culminar em mais uma outra RCF que a gente viu ali, né, do RH, que é turnover. Explica pro pessoal que às vezes nunca ouviu essa palavra, ou o que é turnover, ele é bom, ele é ruim, como que é essa, o que significa isso? Então, aproveitando, Evandro, vamos fazer isso, vamos ver se o negócio tá bom? Vamos na prática de novo? A nossa gestora de RH Brasil tá até aqui. Então vamos conversar com ela. E também a nossa RH local lá da unidade de Águas Claras. Elas estão aqui, ó. Vamos conversar com elas. Vamos perguntar, vamos fazer essa pergunta para as duas, vamos ver como é que elas vão sair dessa pergunta aí. Pessoal, para vocês conhecerem, a Cecília, nossa diretora-geral de RH do Brasil. E a gente tem aqui a Jéssica, nossa RH local de Águas Claras. Então eu vou tornar essa pergunta para você. Pode, Cecília? Então o que é turnover? Explica para o pessoal, o que é turnover? De onde veio essa palavra? O que significa? É bom, é ruim? É de passar no cabelo? É de comer? Como é que é? Turnover é um percentual que a gente consegue medir a rotatividade das pessoas dentro da loja. Então, é um cálculo que a gente faz das pessoas que saem, menos as pessoas que entram, dividido pelas pessoas atual da loja. E com isso, a gente consegue calcular se essa rotatividade ela está alta ou está baixa. O ideal é que esteja baixa. Quanto menor, melhor, para entender se a retenção das pessoas que estão na loja está boa. Ou seja, se a gente é um bom lugar para se trabalhar, né, a gente tem um turnover baixo. Então, quando a gente tem um turnover muito alto, é um ponto de atenção para a gente analisar, o que dá para fazer, o que dá para a gente melhorar nesse relacionamento empresa-colaborador, empresa ambiente com o colaborador. Então, assim, traz muita clareza do que a gente pode fazer e onde a gente pode atuar, né? E eu quero trazer mais uma pergunta para você, Cecília. O quão importante é esses rituais que o Thiago falou sobre o Cumbuca, sobre o cartão de reconhecimento, como que isso afeta literalmente ali nesse número que é o turnover? Essa é uma pergunta muito boa, porque eu gosto muito de dizer que a cultura, quando é uma empresa muito pequena, ela acaba sendo algo orgânico, né? Geralmente, as pessoas, elas seguem muito o que o líder, ou geralmente o dono, é. Então, se vai da cultura do dono, o que ele é, as pessoas seguem e isso é muito fácil. À medida do que a gente vai intencionalizando isso através de rituais, através de posters ou quadros falando qual é a nossa cultura, o que a gente quer passar, isso vai ficando mais forte nas pessoas e a gente vai unificando essa cultura, tornando mais fácil, né, das pessoas que estarem entrando entender de fato como isso é vivido, e a gente vai mantendo um padrão para as pessoas se sentirem mais acolhidas, para isso se tornar mais fácil e, consequentemente, se sentirem melhores e quererem sair menos, entregando um melhor resultado, e a gente conseguindo ver na prática como essa cultura intencional, através desses rituais, podem transformar um ambiente e, consequentemente, os resultados da empresa. Então, eu vou falar um negócio aqui, Cecília, eu quero que você me corrija se você estiver errado. Então,
Você falando e me explicando o que é turnover, eu tive um pensamento seguinte. Uma vez que eu tenho meu turnover baixo, significa que eu tenho menos demissão de colaboradores, menos contratação, menos movimentação de quadro, né? Então, uma vez quando eu tenho menor essa diminuição, eu imagino que eu tenho menor despesa ali com... Esqueci a palavra, gente. Mão de obra. Não. O que é depois de contratação? Não, gente, quando eu vou demitir uma pessoa, o que eu tenho que pagar pra ela? Rescisão. Vai. 2, 3. Então, quanto menor o turnover, Cecília, a gente tem ali menor custos com rescisões, automaticamente menor custo com contratação novamente. Isso automaticamente está relacionado a dinheiro no bolso do dono do restaurante? Com certeza. Uma coisa que as pessoas não sabem, e é uma coisa que eu bato muito na tecla, é que uma troca de funcionário, ela é muito cara. Não só pelo valor da rescisão, que é alto, mas porque esse funcionário novo que entra, ele não sabe ainda exatamente o que tem que ser feito, como tem que ser feito, o padrão de qualidade tem que ser entregue, e ele tem uma curva de aprendizado de até 3 meses para entregar com qualidade que a gente precisa. E essa falta de entrega com qualidade, ela gera uma falta de retorno também. Então, isso também gera um custo. Então, um monte de coisas. O tempo que a gente fica sem essa pessoa, desde que a outra foi rescindida, também gera um custo. Então, a forma que a gente troca as pessoas, ela é cara. Então, pra gente demitir, tem que ser realmente numa situação extrema. E aí, o que as pessoas fazem hoje em dia é, por qualquer coisa, vai lá, demite, troca e tal, sem levar em consideração os custos que isso gera pra empresa. Então, quanto menor a rotatividade, menor o turnover, melhor, principalmente pro bolso da empresa. Eu costumo falar, Evandro, porque assim, infelizmente, a maioria dos restaurantes, até mesmo líderes nossos, né? A gente trabalha isso muito de forma intencional. As pessoas não querem desenvolver as outras. Acham que as pessoas vão entrar prontas ali dentro da empresa, mas não. As pessoas precisam ser desenvolvidas. Por isso que a gente ter líderes fortes é muito importante para que eles consigam realmente cuidar das pessoas. Toda vez que eu tenho líderes capacitados, bem treinados, eles cuidam bem das pessoas, o turnover ele costuma a diminuir. Por quê? Porque ele entende, cara, eu preciso desenvolver pessoas. O meu papel, o principal papel de qualquer líder é o quê? Desenvolver pessoas. Então a gente trabalha isso muito intencional aqui dentro do Lifebox. É claro que a gente não vai ser hipócrita para falar que a gente não tem desafio, a gente tem desafios o tempo inteiro com essa questão da liderança. Mas a gente trabalha incansavelmente para que a gente melhore isso a cada dia. E pra finalizar aqui, eu queria perguntar pra você, Jéssica. Eu fiquei sabendo que existe um negócio que se chama Família Lifebox. O que é esse Família Lifebox? Conta pro pessoal de casa que nunca ouviu falar ou que não conhece. O que é Família Lifebox? É uma família mesmo? Como é que é? Então, Família Lifebox, na verdade, foi um Instagram criado pra gente tornar ali... Calma, gente, me perdi aqui. O Família Lifebox é um Instagram... Volta de Fazer a novo. pergunta de novo? Não precisa fazer a pergunta, você pode só passar pra ela. 1, 2, 3 e... Então eu vou perguntar pra Jéssica aqui uma outra coisa que eu acho muito legal, que eu ouvi falar, Jéssica, de um negócio que se chama Família Lifebox. Não sei se você tá aí de casa, já ouviu falar, mas o que significa esse Família Lifebox? Também é de comer, é de passar no cabelo? O que significa? Então, Família Lifebox é um espaço criado para mostrar nossa comunicação interna. Então, é criado tanto para os colaboradores, quanto para quem quiser seguir e conhecer um pouco mais nossa empresa. Então, lá a gente fala sobre os rituais, missão, visão, valores, mostra um pouco do trabalho dentro das lojas para o pessoal realmente conhecer. Que bacana. E aí eu queria trazer mais uma questão. O nosso compromisso desde o começo com o Thiago foi prática, tá? Então, prática, prática, prática. Jéssica, o que você, né, como uma RH local ali, tem como maior desafio, o que você considera o principal pilar a ser trabalhado com o time dentro dessa sua função de comandar ali a loja no sentido de engajar pessoas, de treinar pessoas? Qual que é o seu maior desafio hoje e qual que é o impacto que, quando isso realizado de forma positiva, causa dentro da empresa? Então, o maior desafio que eu encontro é realmente engajar as pessoas. Que eu sei que o engajamento não é totalmente externo, né? Tem a pessoa também. Mas, assim, engajar as pessoas e estar sempre ali como ouvinte, sempre de portas abertas para o pessoal poder vir na minha sala e conversar comigo e tornar aquele ambiente um ambiente melhor para se trabalhar. E quando você consegue fazer tudo isso, qual que é o impacto positivo que você vê nisso na prática ali? Então, eu vejo o pessoal mais aberto, mais
dá pra ver no trabalho que a pessoa tá mais feliz, assim, trabalhando, tá melhor. Você consegue perceber que a pessoa tá bem ali. Que quando a pessoa tá um pouco mais triste, mais pra baixo, você vai lá, aconteceu alguma coisa em casa ou no trabalho e tudo mais, vamos ali pra gente conversar. Não precisa ser na minha sala, a gente pode ir ali conversar em outro local. Mas tá sempre aberto, assim, e aí isso faz com que as pessoas fiquem mais felizes assim, não, essa pessoa realmente se importa comigo. A empresa realmente se importa comigo como pessoa, e não sou só mais um número aqui. Legal. Então, pessoal, como a gente falou, né, eu imagino que a gente teve aqui diversos insights. Eu vou até chamar o Thiago aqui mais uma vez. Thiago, o nosso compromisso é plano de ação passo a passo. Então, quando a gente fala de gestão de pessoas, o que quem tá vendo ali a gente, o dono de restaurante, o empresário, precisa seguir ali num passo a passo para que ele possa transformar esse restaurante e trazer essa quebra de paradigmas. Porque para mim aqui, de fato, é uma quebra de paradigmas. Mão de obra não é problema, é solução. Então, pro dono de restaurante aqui, o que você fala para ele poder colocar em prática e transformar fazer de fato essa metanoia, essa mudança de pensamento? Primeiro é entender que uma gestão envolve pessoas e processos. Então, se você quer ter bons resultados, quer ter lucro lá no final do mês, entenda que você tem que cuidar. Ter bons processos fáceis que todo mundo segue e cuidar das pessoas como você espera que ela cuide do seu cliente. Uma vez que você entende que pessoas é importante, pessoa é solução e não é um problema, a gente precisa ter um RCF para que a gente entenda quem é essa pessoa certa. Uma vez que eu sei quem é a pessoa certa, eu preciso fazer um bom processo de recrutamento e seleção. Recrutar essa pessoa certa. Uma vez que eu recrutei essa pessoa certa, eu preciso ser o lugar certo. Para mim ser o lugar certo, eu preciso cuidar dessa questão das minhas entregas. Como que eu vou ser um bom ambiente, um bom local e o lugar certo para essa pessoa realmente. Depois disso, eu preciso fazer um bom processo de integração, eu preciso integrar bem essa pessoa e não jogar ela lá dentro da empresa quando ela estiver entrando. Feito isso, eu preciso fazer um bom treinamento com esse colaborador. Fez esse treinamento, eu preciso fazer reciclagens periodicamente, de 3 em 3 meses. Feito essa reciclagem, eu preciso avaliar o desempenho. Como que ela está entregando o resultado? Por isso que eu analiso competências técnicas, comportamentais, o fit cultural, o quanto que ela vive os nossos valores e a questão da entrega de resultado. Avaliar o desempenho, eu construo o PDI, que lá no VUCA ele me dá isso de forma automática, esse PDI, que ou seja, são os pontos a serem desenvolvidos. Plano de desenvolvimento individual. Uma vez que eu tenho o plano de desenvolvimento individual, eu vou trabalhar esse PDI através dos feedbacks mensais. E o líder, a gente trabalhar isso com os líderes e desenvolver a liderança. Por quê? Porque um colaborador, não adianta eu ter a pessoa certa no lugar certo se eu não tenho um bom líder. E esse líder começa de mim como dono e daquele líder direto daquele colaborador. Uma vez que eu capacitei também esse líder para ser líder, e que ele vai cuidar dessa pessoa, ele vai fazer com que aquele colaborador ele se desenvolva, e aqui no Lifebox ele pode se tornar até mesmo um sócio, e isso é um grande atrativo para esse colaborador que está entrando. Então, se eu fosse resumir, esse seria o passo a passo para que qualquer todo mundo, independente do tamanho, consegue fazer lá na operação dele. Muito bacana, Thiago. Prometo que é a última pergunta, porque eu lembrei mais uma vez de um detalhe lá dentro do RCF, né, do nosso time de RH, que fala ali sobre essa parte burocrática, porque todo RH tem a parte de papelada, contratação, rescisões e assim por diante. Qual que é o impacto positivo e negativo de uma contabilidade nesse processo dentro de contratação e recrutamento? Evandro, lá atrás, só para você entender, a gente tinha, se não me engano, era 4 unidades do Lifebox na época, e a gente tinha cada Lifebox com uma contabilidade diferente. E a gente foi tendo várias experiências positivas e outras negativas. E além de tudo, a gente misturava muito, porque era uma prática, uma contabilidade tinha uma realidade, outra tinha outra. Enfim, a gente analisou tudo isso e tinha essa dor lá na época. E lá na época a gente falou, cara, a gente precisa fechar com um. Então a gente pegou aquelas 4 contabilidades de todas as empresas que a gente tinha, né, que era tudo distribuído nesses 4, e falou, cara, qual é o melhor, que entrega mais resultado, que analisa realmente de forma intencional para melhorar os impostos, melhorar essa questão dessa logística aí de recrutamento, né, de registro, demissão, férias e tudo mais, enfim. A gente fechou lá atrás com a Contline, eles que estão com a gente até hoje, né, pessoa lá do Leandro, né, ele que é o contador que cuida, e a gente conseguiu resolver e facilitar muito essa, vamos dizer assim,
assim, esse processo ali, dessa parte burocrática, dessa questão de impostos, a gente conseguiu boa redução lá de imposto também com o trabalho deles, que eles analisavam o nosso cenário, a nossa realidade e falaram, cara, é melhor você ficar no lucro real, não, é melhor você ficar no presumido, não, essa empresa aqui é melhor você ficar no simples. Então hoje eu acho que a gente tem mais de 50 CNPJs lá. Legal. E a Contline a gente unificou e a gente está tendo um bom resultado lá com eles hoje. Então, o impacto negativo de uma contabilidade que não está de perto com o restaurante, mais uma vez, está relacionado a dinheiro no bolso. Com certeza. De novo, é lucro lá no final. Lucro lá no final, porque às vezes uma redução de imposto, um ajuste de contribuição, de ajuste tributário, faz total diferença ali. Isso. E outra coisa é porque ele já tem outras empresas, outros restaurantes. Então ele conhece a nossa realidade. Isso faz total diferença na hora de você conversar. Né? Talvez o cara trabalhe só com indústria. Não é a mesma realidade de um restaurante. Então esse fato dele entender e ter essa prática e outros clientes também de restaurante facilita muito. Então eu acho que a gente conseguiu cumprir o nosso combinado aqui, Thiago. Eu acho que você que está assistindo aí o nosso Papo de Gestor saiu aqui com muitos insights. Eu acho que a gente teve aqui o maior episódio até agora, porque tem muito assunto para falar, porque pessoas de fato é o coração de toda e qualquer empresa. Então, Thiago, muito obrigado. Então esse foi o nosso Papo de Gestor, segundo episódio, a gente falou sobre gestão de pessoas. E aí, Thiago, agora eu vou fazer um outro desafio para você. Bora. Qual que você acha que vai ser o tema do nosso terceiro episódio? Porque eu quero aqui aproveitar de você o máximo possível. O que você vai entregar no terceiro episódio pro pessoal? E último, pra quem chegou até o final... Não, né? Não, a gente vai... Enquanto tiver assunto aqui, a gente vai conversar. Vamos pro atendimento. Vamos falar de atendimento? Então, quem assistiu esse vídeo até o final até agora com a gente aqui, então já sabe que nosso terceiro episódio vai ser sobre atendimento. Então, vamos lá saber qual que é o segredo do atendimento aqui do Lifebox. Então, esse foi mais uma vez o nosso Papo de Gestor aqui com o Thiago no Lifebox e até a próxima. Falou! Obrigado.